7 de maio, 7/5/2017. Hoje eu começo a postar meus vídeos para vocês, falando um pouco da agricultura que eu pretendo começar a trabalhar aqui no sítio do meu avô. Apenas um adendo, há aproximadamente um mês, no dia 7/4 desse ano, meu avô José Pinto faleceu. Quis Deus que ele fosse para perto do Senhor, e um mês depois eu decidi que eu vou começar a mostrar um pouquinho do trabalho que eu tenho desenvolvido aqui no sítio dele. Importante ressaltar que todo trabalho que eu vou fazer tem grande influência nos trabalhos, nos vídeos e no site do Ernest Gust, não sei se é assim que se pronuncia, mas eu sou ecólogo de formação e me encantei muito pelo trabalho desenvolvido pelo Ernest com a agrofloresta, com o trabalho de sintropia. Um trabalho que foca principalmente, fundamentalmente na sucessão, em simular a natureza, as sucessões ecológicas, os processos de sucessão da natureza, e é aplicado para a agricultura, sem uso de agrotóxico, sem uso de adubos químicos e, no caso do Ernest, sem praticamente irrigar ou sem irrigar. Então, para todos aqueles que gostam, se interessam pelo assunto, vale a pena entrar no site agendagust.com. E eu começo aqui os meus trabalhos, né? Eu pretendo ao longo de muito tempo colocar vídeos para vocês, mostrando como que vai ser esse processo, todo esse processo de plantação de agricultura que eu vou fazer aqui. Queria primeiro mostrar para vocês as condições do solo que eu trabalho. Então, primeiramente eu vou trabalhar numa área reduzida. Já iniciei um trabalho para fazer uma seleção de culturas que mais se adaptam a esse solo no primeiro momento. Então, como vocês podem ver, é um solo extremamente com muita brita, com muito cascalho. É um solo que é bastante argiloso. Provavelmente no vídeo, na filmagem, vocês não vão conseguir ver, eu estou filmando do meu celular. Bastante argiloso, então ao irrigar esse solo tende a endurecer muito, a ficar muito compacto. Então precisa estar sempre trabalhando, sempre melhorando as condições desse solo. Muito cascalho, bastante cascalho, que dificulta muito na hora de limpar esse solo, de arar esse solo, então dificulta muito. Vou trabalhar sempre com ferramentas manuais e com o que eu tenho disponível nessa área. Tem uma mata muito bem preservada, então eu vou tirar matéria orgânica para colocar nesse solo e para ir melhorando as condições desse solo. Então, para começar, aquela bananeira que está ali, eu coloquei justamente para demonstrar um dos produtos que eu vou utilizar como matéria orgânica. Então eu vou cortar, tem ali ao canto à direita, tem uma quantidade de bananeira que eu já piquei, já preparei para colocar nesse solo em camadas. Então eu vou colocar, além de bananeira, vou colocar folha que eu retirei da mata, bastante folha, e vou fazer em estratos. Vou colocar uma camada de folha, uma camada de bananeira, uma camada de terra, uma camada de folha, uma camada de bananeira, uma camada de terra. Então, cabe ressaltar então como que esse solo é um solo laranja, um solo completo de alumínio, que é uma região de cerrado. Nós estamos aqui em Jabuticatubas, próximo à Serra do Cipó, uma região de cerrado. É um solo bem alaranjado. A gente tem um declive considerável aqui, então um solo que sofreu muito com o processo de lixiviação. As chuvas retiraram muito do nutriente desse solo. E as culturas primárias, as culturas que eu vou começar a trabalhar nesse solo, serão então abacaxi. Então vou usar essa muda de abacaxi. O abacaxi é muito importante porque ele ajuda nesse preparo do solo, fazer muita associação com bactérias, a micorriza, com fungos, e ajuda a modificar o pH do solo. Vou plantar feijão azuki,
esse feijão roxinho japonês. Eu plantei na outra área, como eu já havia falado com vocês, e em 10 pés ele rendeu quase 2 kg de feijão. Quiabo balão. Não é um quiabo tão comum, a maioria das pessoas não conhece, ele tem esse formato. Aqui ele já está seco, já retirei do pé para poder plantar. Então coloco ele em água, deixo aproximadamente um dia, que isso vai ajudar a quebrar a dormência da semente e vai fazer que ele pegue melhor. E muito importante, muito utilizado pelo Ernest, a mandioca. Então aqui tem um pezinho de mandioca que eu vou utilizar, vou cortar para que ele sirva de muda para o nosso trabalho. Essa é a área que a gente vai trabalhar inicialmente, os vídeos que eu vou mostrar para vocês, mas eu gostaria de mostrar mais uma vez, conforme já foi dito, a característica dessa área, galera. Olhem só, muita brita, tem alguns, muito cascalho, perdão, então alguns de tamanho absurdo, um solo bem alaranjado, com bastante argila, então alguns pedaços que você aprofunda um pouquinho mais nesse solo, você consegue reparar que ele é um solo que tem bastante argila, certo? Então é aqui que eu vou preparar e vou começar a colocar as camadas. A outra área que eu já venho trabalhando é essa área aqui, um pouco próxima, então vocês podem ver que é uma área pequena, uma área reduzida, mas que serve para que eu possa tirar as sementes daqui. Então aqui eu tenho alguns abacaxis, vocês podem ver que eu coloco, a gente tem um fogão a lenha aqui, então todas as cinzas eu coloco aqui nesse solo, porque as cinzas vão ajudar na decomposição da matéria e vão impedir que algumas formigas, algumas cupins possam comer o nosso cultivo. Aqui o pezinho de quiabo, do quiabo balão, os pés de mandioca, temos aqui algumas mudas de feijão, mudas de tomate, como a gente pode ver, menores. Aqui a gente tem já alguns tomates, uns tomateiros que já estão maiores, um tomatinho pequenininho, um tomatinho verde e aqui outros 2 tomates. Então, como que um solo a princípio tão pobre, em algo em torno de 4 meses que eu estou trabalhando nesse solo, como ele já modificou. E aqui a gente tem um pé de maracujá, podem ver que está repleto de algumas larvas, mas faz parte do processo, então eu não vou nesse primeiro momento fazer nada. Aqui o suporte onde o maracujá que for crescendo, ele vai se apoiar. É isso, espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo. Depois eu vou mostrar qual que é a área que a gente vai trabalhar posteriormente, uma área maior e uma área que vai precisar de um cuidado enorme também. Muito obrigado, curtam esse vídeo, comentem, deem sugestões, que é muito importante para a gente. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam, para vocês que gostam muito dessa agricultura, desse tipo de agricultura, visitem o site do Ernest Gost. Tenho certeza que vocês também vão se encantar, assim como aconteceu comigo. Um abraço e até os próximos vídeos.